E aí, gente, demorou, mas saiu. Então, esse nosso comentando a série do Falcão e o Soldado Invernal. Agora, Capitão América e o Soldado Invernal, com a participação do ilustre Jimmy Borba. Eu acho que a gente começa falando até do primeiro episódio, porque a gente teve ali no finalzinho do Vingadores Ultimato o próprio Steve Rogers, o Capitão América, entregando o escudo pro Falcão e passando a bola pra ele. Você agora é o Capitão América. E aí, logo no começo da série, a gente vê isso de outra forma, que é ele se sentindo pressionado e entregando o escudo pro governo, porque ele não se sente pronto pra carregar aquele peso, né? Primeiro, olá a todos, eu sou o Jimmy Borba, para quem ainda não conhece, para quem conhece também sou o Jimmy Borba. É uma coisa que eu achei bem interessante, no final do filme Ultimato e o começo da série Falcão e o Soldado Invernal, tem uma frase que foi dita no final do filme, quando o Steve Rogers passa o escudo pro Sam Wilson, e o Sam Wilson recebe e fala, o Steve Rogers pergunta, como é que você tá se sentindo segurando o escudo? Aí o Sam Wilson fala no final do Ultimato, como se ele tivesse outro dono. Naquele momento, para quem acompanha já a história da Marvel, fala, é agora que o Falcão vai virar o Capitão América. No início da série, Falcão e Soldado Invernal, a mesma frase é dita, só que o significado muda totalmente. Porque quando ele fala como se tivesse outro dono, é como se ele não fosse o dono naquele momento. E de fato, ele não estava se sentindo dono. Mas a postura corporal dizia outra coisa do fim do filme pro início da série. E aí é que a história começa a desenrolar e há um estranhamento para quem acompanha por que agora ele não se sente mais o dono e antes ele estava se sentindo? E é esse porquê que a série pega esse gancho, pega essa locomotiva desse porquê e aí que prende a gente, né? É algo que para mim mexeu de uma maneira muito pessoal, por conta de algumas relações que se faz em cima da simbologia do que é ser o Capitão América. Sim, cara, e até a gente vê, quem acompanha os quadrinhos, quem acompanha a Marvel, a gente já sabia que o Falcão poderia ter sido o Capitão América, só que aí eu comecei a conversar com gente que não manja de quadrinho, que não acompanha a história da Marvel e que não sabia necessariamente que ele seria o Capitão América. E aí muita gente falava, mas eu não vejo ele como Capitão América. Mas será que isso não é pro Bucky ser o Capitão América ou coisa assim? Então, o Sam não se sentia digno como para ser o Capitão América. O governo não via ele como Capitão América. Mas se você parar para ver, muito fã não via ele como alguém apto a ser o Capitão América. E eu acho que a Marvel teve um puta acerto de fazer essa série, porque se simplesmente num próximo filme aparecesse o Sam já como Capitão América, muita gente já torceu o nariz. Essa série fez a transição de mostrar por que ele é digno de ser o Capitão América, o que representa ser o Capitão América e o que deveria ser o Capitão América. Sim, e é curioso porque uma coincidência nisso que você disse do fã não aceitar um novo Capitão América, e ali a série trabalhar exatamente com esse estranhamento, é que aquilo que a série traz muito se implica também no que esse fã novo da Marvel, não o fã do quadrinho, porque o fã do quadrinho ele já sabia dessa possibilidade, mas esse fã novo, ele tem um estranhamento e dificilmente ele vai conseguir explicar o porquê desse estranhamento, porque de início a história de origem do Capitão América diz que ele já era ali um símbolo, ele nasceu para ser um símbolo. Então, se ele é um símbolo, por que não pode ser transitório entre outros personagens? Só que quando você fala isso para um cara que não acompanha os quadrinhos e ele fala desse estranhamento, ele não sabe explicar. E aí é a hora que eu, como fã de Marvel e pessoa preta, eu senti o mesmo incômodo que o Sam nesse momento, porque você tem que explicar o porquê que um símbolo ele pode ser sim algo repassado de pessoa para pessoa e ele pode ser ressignificado, é complicado. Uma pessoa branca não precisaria falar muito sobre isso. Agora, uma pessoa preta precisou. Se o Bucky recebesse o escudo para ser o segundo Capitão América, não ia precisar dessa transição, não ia precisar de nenhum debate. Ele simplesmente apareceria no próximo filme como Capitão América e pronto. Exatamente. Isso é algo pesado e é algo que a Marvel conseguiu trabalhar de uma maneira... Nos quadrinhos a Marvel sempre trabalhou desse jeito.
né, desde que eu comecei a ler. E assim, parece que antes ali da entrada do Stan Lee no que era a história do Capitão América, era uma coisa mais maniqueísta, de luta de bem contra o mal. Quando entra o Stan Lee, é que ele coloca as várias camadas nos assuntos, né? Uhum. E quando você não precisa explicar a transição do Capitão América do Steve Rogers pro Bucky, mas precisa explicar do Steve Rogers pro Sam, já a série já se justifica ali. Exato. Ela já tem o porquê existir só nesse impacto. Não, e uma coisa que é legal é o seguinte: muita gente tem no Capitão América a visão de que é só a propaganda ideológica dos Estados Unidos. E durante muito tempo foi. E aí tem um quadrinho que é o Capitão América Tempo Esgotado, e eu não vou lembrar o nome do cara que escreve, mas logo ali no prefácio tem um dos autores comentando que o Capitão América, de fato, ele foi criado para isso, tem até a simbologia do escudo ser a arma dele, né? Dando a alusão de que os Estados Unidos só ataca para se defender. Mas com o passar dos anos, o Capitão América dentro da Marvel se tornou a visão do cara que vê as coisas hoje com a visão do cara dos tempos antigos e também, de certa forma, um cara meio idealista, assim. Então, o Capitão América dos tempos contemporâneos, ele representa o que o Super-Homem deveria ter sido, foi para muita gente, assim, que é aquele ideal de idealismo e esperança que não dá o braço a torcer, entendeu? Sim, ainda que no caso, até foi legal essa comparação com o Super-Homem, porque a história da DC até ali antes dos anos 80, né? É bom dizer para quem vai assistir, tá? Eu não sou anterior aos anos 80, mas é pelo que eu li. Mas até o que era antes dos anos 80 era uma história de muito certo e errado. Era uma história de escolher um lado e sem questionar essa escolha, por muitas vezes. E o Capitão América, ele nasceu dessa forma, mas depois, nas histórias consequentes, pós-Segunda Guerra, ele começa a questionar outras escolhas do próprio Estados Unidos. E essa questão ele começa a, fora do tempo dele, né? Depois que ele é descongelado, ele começa a perceber o que ele tinha como certo e errado já não é mais certo e errado aqui. Então, para ele equilibrar isso, inclusive, né, acaba tendo muita analogia ali, ainda de forma leve em um determinado momento, porque ainda precisava passar pela censura estadunidense, passa pela questão social e passa pela questão racial. Só que de forma bem leve ali nos anos 70. O pior de tudo é que eu não vou me lembrar dos quadrinhos. Mas ele fala de uma maneira bem leve, bem suave, que o Capitão América começa a questionar se o que ele faz e que é visto como certo, se a consequência daquilo é certa, né? A gente vê isso, até surgem personagens para mostrar essa diferença, porque ali no finalzinho do primeiro episódio é apresentado o John Walker, né, que ele entra para ser o próximo Capitão América e se torna um agente americano. E ali, logo no comecinho do segundo episódio, onde eles começam a mostrar quem é o John Walker, ele é um soldado super condecorado, recebeu não sei quantas medalhas e tal. E aí tem uma cena onde ele tá conversando com um parceiro dele do exército, e aí ele fala: pô, cara, a gente tem essas medalhas, mas olha o que a gente teve que fazer para receber essas medalhas, as atrocidades em guerra que a gente cometeu por essas medalhas. Só que ainda assim ele aceitou essas medalhas. O Steve Rogers não o faria e não aceitaria nenhuma medalha por isso. Você vê esse contraponto, eu acho que o agente americano ele serve como um puta personagem para isso. Para mostrar esse contraponto, para mostrar o que o Capitão América não deveria ser e o que muita gente acha que o Capitão América deveria ser. Uhum. Até aproveitando que você passou pro segundo episódio, eu tava me segurando para não falar já passando pro segundo episódio e já atropelar. Esse diálogo eu achei sensacional, porque ele é um diálogo que ali na cena não dura mais de 2, 3 minutos, é muito curto, mas ele faz um questionamento muito simples. Como foi cumprido o objetivo que os Estados Unidos passou naquele
período de guerra. Ele até fala, se eu não me engano, do Afeganistão na hora. Ele falou, olha só o que a gente fez no Afeganistão. Eu não me lembro se era Afeganistão que foi dito, mas era algum país do Oriente Médio. Olha o que nós fizemos. E fomos condecorados por isso. Eles não precisam dizer muita coisa para a gente entender que eles estão falando daqueles crimes de guerra que normalmente os Estados Unidos passa batido. Isso já é do histórico militar estadunidense. O histórico militar dos Estados Unidos tem essa imposição de dominação. Beleza, passa-se isso e se comemora isso. Aí a consequência disso vai inclusive mais para frente quando o símbolo é manchado. Só que eu vou deixar para retomar isso mais para frente. Não, e até falando do que você comentou, de como foi uma cena curta de 2, 3 minutos, eu gostei de como a série consegue fazer uma crítica sutil sem precisar desenhar o óbvio, sabe? Tem um momento ali mais adiante no segundo episódio onde o Falcão e o Soldado Invernal estão tendo uma discussão ali no meio da rua, mas uma discussão acalorada, mas uma discussão entre dois amigos que não estão concordando com algo. E aí surge a polícia e a primeira coisa que eles fazem é olhar pro Bucky e olhar pro Sam. Esse cara tá te incomodando? Então, naturalmente, o cara negro é falado como o problema da história e ninguém fala, não, ele é um vingador, ele é o Falcão. Fica por isso mesmo. E eu acho que é legal que não precisou desenhar isso, não precisou de nenhum mega diálogo, porque é isso. Esse tipo de situação, eu acho inclusive que você tem mais propriedade para falar isso do que eu, mas esse tipo de situação são coisas que as pessoas passam diariamente, todo momento, e nunca é uma oportunidade de fazer um mega discurso. É algo que passa batido e tu fica sem reação, sem ter o que fazer, e já acabou e já se foi aquele momento. Essa cena é uma cena muito curta, muito direta no recado e muito impactante pra mim, porque, né, essa é um tipo de situação que alguns falam, nossa, que absurdo, eu chamo de terça-feira à tarde, né? É cotidiano, é naturalizado. Tem uma construção tão gigante nessa cena que, primeiro, o Falcão é tipo aquele soldado exemplar, que o cara vê uma senhora na faixa de pedestre com dificuldade de andar, ele vai para, ajuda, aquela coisa bem... uma conduta cívica espetacular. Enquanto o Bucky, ele é atormentado pelo passado dele por tudo que ele já fez. E por tudo que ele acha que é capaz de fazer ainda. Então, nesse momento que chega nesses opostos de sentimentos e de situações e de formação do personagem até então, que é justamente o Bucky, ainda é o que está sendo procurado pela polícia, e o outro já teve dificuldade no banco no primeiro episódio. É verdade. O cara foi um herói que ajudou a deter o Thanos, mas isso não valeu de nada. E ele foi lá, cidadão simples, sentar no banco com a gerência para conseguir empréstimo para o barco, e o outro, ele não precisa disso, porque, inclusive, ainda, mesmo recuperado e tudo mais, né, porque ele antes, óbvio, todas as coisas que ele fez de muito cruéis, ele estava dominado pela Hydra. Ainda assim, ele, na hora que chegou a polícia, o cara que era para ser preso, porque inclusive tinha um mandato contra ele, fora toda a construção do personagem, foi o que foi perguntado se o outro que está tentando só seguir sua vida normalmente estava incomodando. É impressionante, aquilo foi muito impactante. É uma cena de 10 segundos, 20 segundos, e que pra mim foi chocante, porque eu já me peguei andando na rua e do nada a viatura parar do meu lado e mão na cabeça, o que é que você tem aí com você, vagabundo? Vai lá logo, você não vai falar, vai ser pior. E eu só tava voltando pra casa depois de sair da escola. Era isso. Então, pra mim, aquela cena representou muita coisa. E já aconteceu na minha vida
Eu não tinha bebido nada, um amigo meu tinha. E a gente estava voltando de uma festa. Ele, ele chegou e, né, ele tinha bebido, eu não. Eu estava dirigindo, fui parado, mas aí, né, teve aquele monte de pergunta com nós dois separados para ver o que tinha acontecido. Faz bafômetro, não tem nada, segue. Semana seguinte era o inverso. Eu tinha bebido e ele não. Só que mesmo assim ele continuou, ele estava dirigindo, mesmo ali não, numa situação não muito legal. Aliás, pessoas, por favor, não façam isso. E a gente passou pela mesma blitz e passamos direto porque era ele que estava no volante. É impressionante. É uma coisa boba, mas que pega. Eu vou separado sempre. Ele era branco, não ia separado nunca. E é isso que a série passa com uma cena de 20 segundos. Exatamente. A sutileza com que eles passam esse tipo de coisa é fantástica. E até você mencionou no passado do Bucky, o Bucky era controlado pela Hydra. Mas vamos lá, a Viúva Negra, por exemplo. A Viúva Negra teve o seu passado e fez coisas horríveis também, e ela não tem sequer a desculpa de que estava sendo controlada pela Hydra ou algo do tipo. Ah, ela se redimiu e pá, beleza. Mas em nenhum momento você viu a vida pessoal da Viúva Negra tendo alguma diversidade, tendo alguma. Ela, tipo, passar por alguma situação assim, que o Falcão, que é um cara que, em tese, não, tipo, o cara, até onde a gente sabe, não fez nada de errado. Ele sempre levou uma vida exemplar, ele sempre teve uma conduta excepcional. E aí a família dele tá lá, tipo, quebrada, com um barco caindo aos pedaços, sem ter o que fazer. Então a gente, enquanto isso, a Viúva Negra provavelmente ela deve o quê? Morar numa cobertura, tá ligado? Você vê a casa do Gavião Arqueiro. Você vê a casa do Gavião Arqueiro e o padrão salarial da Shield deve ser por aí. É muito isso. E o que eu gosto nessa forma que a Marvel, Disney abordam é que, assim, eu sei o que eles querem dizer de primeira, eu sei qual é a bandeira que precisa ser levantada, eu sei qual é o grito que precisa ser dito. Mas tem gente que tá ali na série que não sabe e muitas vezes não quer saber. Mas a cena incomodou. E não precisou gritar na cara dessa pessoa. Então ele atinge um outro tipo de público, porque eu, por exemplo, já fui atingido antes de assistir, então não precisava de muito. Agora tem aquele que não faz ideia de que isso acontece, de como isso incomoda. E a construção do incômodo passa por cada episódio até culminar no último episódio que a gente vai falar depois, mas vamos passo a passo. É isso, você sente aquilo e você fica, puta, velho, eu nunca passei, eu nunca vou passar por isso. Tipo, de forma. Eu lembro até uma vez eu tinha acabado de sair de casa, eu tava morando sozinho, e tava morando num apartamento pequeno, mas num bairro assim, classe média alta, e eu me perdi. Era o primeiro dia voltando para casa da faculdade, eu me perdi. E eu sabia que o meu prédio ficava próximo a um batalhão de polícia. E eu vi uma viatura passando. Eu pensei, puta, velho, tá, vou ter que pedir informação porque não tem ninguém na rua. Aí eu cheguei lá na viatura, opa, boa noite, licença, eu preciso de uma informação, preciso saber onde é que fica o batalhão, porque eu me perdi, eu sei que o meu prédio é ali perto. Cara, prontamente, o policial saiu da viatura, não, tu quer uma carona? A gente te dá uma carona. Ele só ficou com a minha mochila com ele, pra, enfim, eu não pegar nada. Me revistou de leve ali e me deixaram na porta de casa, tranquilamente. Deveria ser uma conduta que tipo, a polícia deveria ter com qualquer cidadão. Mas aí eu me pergunto, se eu não fosse um homem branco de terno, eu ia direto do trabalho, né? Pra faculdade e direto pra casa. Se não fosse um homem branco de terno, passando ali pedindo informação, eles teriam oferecido essa carona? Eles teriam sido tão gentis? Nunca foram comigo. Exato. Tanto é que eu tive receio de pedir informação pra polícia, entendeu? Fazendo uma analogia, eu não sei se você já assistiu, e quem tá nos assistindo também já assistiu a série Brooklyn Nine-Nine, na 6ª temporada, tem uma discussão muito boa sobre isso, que assim, a série, por ser de humor, ela escracha em alguns estereótipos, porque é justamente isso que gera o riso ali. E na hora que ele escracha, quando vai para esse debate da relação da polícia do homem branco e do homem negro,
Eu fiquei naquele misto, eu não sabia se eu gargalhava ou se eu chorava, sabe? Porque a sensação é de dor e por isso ser muito cotidiano pra gente é engraçado ver isso retratado de maneira tão escrachada. Uhum. E no caso do Falcão e Soldado Invernal, até por não ter essa pegada do humor, a ideia era justamente criar aquela ambientação dentro da realidade do racismo, do racismo estrutural, né? Porque o cara do banco, quando reconhece que é o Falcão, aí que ele começa a tratar bem. Mesmo assim, não dá o crédito. O cara da polícia, quando Ele faz aborda uma com a foto mão na. É, não dá o crédito, mas queria uma selfie. Aí o cara da polícia tá com a mão assim na arma. Aí quando ele sabe que é Falcão, ele, nossa, desculpa, eu não te reconheci. Nossa, eu sou muito seu fã. Então, existe uma coisa ali da relação do. O Buck não precisava ser famoso e ele foi bem tratado, enquanto o Falcão ele só foi bem tratado por ser famoso. Isso também é algo Sim, que pegou assim. exatamente, exatamente. Você vê e nesse momento eu acho que não vou dizer para desenhar, mas para deixar mais clara a mensagem, é o momento ali no segundo episódio, no finalzinho, que surge o Isaiah Bradley, que para mim, cara, eu não esperava ver esse personagem sendo adaptado. E quando eu vi ele mencionado, eu torci tanto para ele não ser aquela participação breve que tipo, vamos mencionar o nome, e tchau. Eu fiquei com muito medo que ele fosse servir só de transição para apresentar o neto dele, que posteriormente provavelmente vai se tornar o Patriota, né? Nos Jovens Vingadores. Mas eu fiquei. Será sério que vão desperdiçar um puta personagem tão bom só pra introduzir outro? E aí, quando ele conta a história dele, o que fizeram com ele, você fica tipo, caraca, bicho. E aí ele menciona, não, se a gente apaga a nossa história há muito tempo. E aí eu me lembrei de um fato muito interessante que eu cresci lá no Rio Grande do Sul. E lá a gente tem a famosa Revolução Farroupilha. E aí falam nos farrapos, na Revolução Farroupilha, do povo heróico, mas na verdade quem lutou na Revolução Farroupilha foram os escravos, foram os lanceiros negros. Mas quem é visto como herói? Bento Gonçalves. Então, isso para mim foi bem um retrato do que aconteceu com Isaiah Bradley. Ele foi um super soldado, ele foi um herói de guerra, mas os Estados Unidos não queria que o Capitão América, que o herói de guerra, fosse um homem negro. Então aprisionaram Isaiah Bradley durante 30 anos, torturaram, fizeram experimentos. Ele nunca viu um terço da glória que o Steve Rogers viu. Steve Rogers até hoje ele é visto como um ícone. Nos quadrinhos, os Vingadores precisam de qualquer tipo de permissão do governo, de autorização. O fato de eles terem o Capitão América com eles faz com que eles estejam acima da lei. Por que o Isaiah Bradley não tem esse reconhecimento de ter sido um herói? E ainda eu não conhecia o personagem, eu deixei sem querer na minha nerdice, eu deixei escapar o Isaiah Bradley na leitura. E aí, depois que ele aparece na série, eu fui ler, né? E ao ler, na mesma hora me remeteu a uma história que eu já havia esquecido, mas que é uma história que me marcou muito, que é o do teste num povoado estadunidense para pessoas que tinham sífilis. Então, eles, como era um povoado, né, de pessoas pretas, eles chegam lá falando, vou te dar remédio aqui, mas para fazer esse teste vai te ajudar. Fala para eles que vai ajudar. As pessoas estão sendo testadas. Isso é até legal, depois até vou comentar um canal que fala sobre isso de uma maneira mais detalhada. E eu só esqueci qual foi esse povoado. E foi até os anos 70, quer dizer, isso faz aí entre 40 e 50 anos, sabe? Não tá ali atrás, vira o rosto, você consegue ver pelo retrovisor da vida. E aí fizeram um teste com esse pessoal, metade recebeu o remédio lá das pessoas que tinham sífilis. Metade recebeu o remédio para sífilis, outra metade não recebeu. Ninguém sabia quem recebeu ou não recebeu. Os que não receberam morreram e tá tudo certo. E tipo, beleza, mais ratos de laboratório, pessoas pretas sendo usadas como se fossem animais de teste.
A gente, inclusive, né, fala, tem movimentos contra os animais, contra o uso de animais de teste, e aí nessa semana que acontece o Isaiah Bradley, na série, foi a mesma semana em que a Xuxa falou de teste em presidiários. É Sim, cara, isso surreal. foi tão. Eu fiquei assim, eu não tô acreditando que ela defende o não uso de animais para testes, coisa que eu acho bem pertinente. É algo que precisa se discutir. Mas ela achou tranquilo. E foi na mesma semana que o episódio da Isaiah Bradley saiu. Para mim foi assustador, assim, a coincidência do mundo e como a realidade dá um tapa na sua cara, como tem gente que é colocada abaixo de animais, como ela acabou fazendo sem querer. Foi sem querer. E não tem. Isso é uma coisa que falo muito, e até no debate que eu tive com o Diego Silver, do canal Silver Disses, a gente estava falando, não tem problema a pessoa não saber. Mas não sabe, e alguém apontou pra você que o que você fez é uma merda, faz que nem jogo de tabuleiro. Volta 2 casas, quando você erra, não volta 2 casas, se atualiza, aprende e segue. Segue a vida. Sabe? E o problema é depois a pessoa achar que não, você tá falando isso, você tá exagerando. Não, você tá falando de seres humanos serem menos do que ratos de laboratório. É pesado. Me lembrou aquele caso do Instituto Royal. Não sei se você se lembra. Lembro dos Beagles. Tinham Beagles que passavam a sua vida inteira enjaulados e sendo usados para fazer testes. E puta, isso é errado pra caralho fazer isso com animal. Mas é errado pra cacete você fazer isso com qualquer ser vivo. E aí, quando falaram que o Isaiah Bradley passou exatamente por isso, 30 anos é praticamente uma vida. O cara passou boa parte da vida dele enjaulado e sendo usado para experimentos. Eu vi gente falando que esse episódio quis lacrar com essa cena. E aí, mas quando foi isso com o cachorro, todo mundo se mobilizou. Pô, gente, eu tenho um grupo de protetora de resgate de animal de rua. Então, eu não tô em momento algum aqui querendo dizer que não tá certo fazer isso com animal. Pelo contrário, o ponto é que não tá certo você fazer isso com ser humano algum, com vida alguma. E aí a gente entra no que você falou, é a vida de certas pessoas sendo vista abaixo da vida de animais. A gente tem uma série de casos exatamente iguais a esse. A pílula anticoncepcional, por exemplo. Foram feitos testes com mulheres latinas para ver o que ia ser feito com os hormônios, como ia acontecer. Fizemos um experimento, tchau. E ficou por isso mesmo. E quantos outros casos não existem na nossa história que a gente sabe e quantos que a gente quer soube? E esse caso das mulheres latinas que você falou, era um experimento feito com elas com base naquela coisa de que, ainda com todo o preconceito da época, de que elas reproduziam muito mais, então precisava dar um fim nisso, dar uma controlada, muito semelhante a que o atual excrementíssimo fala, porque precisa ter esse controle de natalidade, como se o controle de natalidade fosse proibir a pessoa de ter o direito a ter um filho, e não a fazer um planejamento familiar, que é algo totalmente diferente. Um envolve uma intervenção de cima para baixo, sem um debate, e o outro é um debate amplo que envolve as condições que a pessoa tem para se ter aquilo, para se ter um filho, para se ter uma criança, né? Condição social, inclusive a luta é para que a pessoa tenha condição social, para que isso não seja uma questão. É algo que assim, é revertido de uma maneira como se, não, o problema é fácil de se resolver. Proíbe de ter filho. Vamos colocar todo mundo para testar aqui. E se morrer também, latino tem de monte, né? Então, isso cara, como assim, cara? É bizarro. E isso é discutido, e ainda por cima, né? Óbvio, a gente aqui ainda está discutindo a questão da história, de como a história tratou esse assunto. Porque a série puxou isso pra gente. Mas tem gente que vê aquilo e acha que é lacração. Como assim é lacração? A gente tá falando que um cara foi torturado, porque isso de fato aconteceu na história da humanidade e acontece até hoje, mas
pelo menos ali na história dos Estados Unidos, essa ruptura acontece no final dos anos 70. É uma ruptura que começa no início dos anos 70 e vai acabar no final dos anos 70. E o cara me diz que é lacração. É tenso. Exatamente. E você vê, eu acho que também entra numa questão de rótulos, de o que as pessoas têm como o pior. Então, tem momentos que eles têm que fazer alusões para você perceber o quão absurdo isso é e o quanto isso é minimizado. Porque aí tem momentos que o Isaiah Bradley fala pro Buck, nem o seu pessoal fez isso comigo. Ou seja, ele tá querendo dizer basicamente que o racismo do governo estadunidense fez algo com ele que nem mesmo a Hydra fez, ou seja, nem mesmo os nazistas seriam capazes de algo assim. E aí tem outro momento que isso se repete, que é lá depois que eles libertam, já no terceiro episódio, quando eles libertam o Zemo, e eles vão, cada um veste um disfarce, né, eles vão pra Madripoor, que inclusive eu achei que talvez fosse aparecer o Wolverine em Madripoor, e aí o Falcão coloca um terninho roxo, todo fashionista, e aí ele fala, porra, mas por que só eu pareço um cafetão? E aí o Zemo, no MCU ele não teve essa vertente da Hydra, ele não é um nazista, mas nos quadrinhos sim, mas de toda forma o Zemo ainda assim é um excelentíssimo babaca. Ele fala, só mesmo ele usa o termo americano, né? Só mesmo um americano para achar que um homem negro fashionista parece um cafetão. Uhum. Não, essa cena foi outra que me impactou. Ficou estiloso pra caralho, mas o Falcão é um cafetão. Sim, essa cena foi outra que me impactou, porque na hora que ele disse aquilo, sabe, eu pausei e falei, não, o pior de tudo é que eu falei, eu tô concordando com um personagem fascista, gente. Que ponto chegou? Porque o cara, ele, sabe, como assim? O cara, sabe, que ele, né, vamos pegar o histórico do quadrinho, o cara era braço do regime nazista. No MCU, ele também foi colocado como herdeiro dessa... Ele é o herdeiro da guerra, ele lucrou com isso, então ele é um barão nos quadrinhos, justamente porque ele comprou esse título, foi um título comprado, pelo que a família dele conseguiu obter, né, na época da Segunda Guerra, por conta das segregações que a Segunda Guerra gerou. Ali, não a Segunda Guerra gerou, porque na verdade isso, desde a história do mundo, desde que o mundo é mundo, existe essa segregação, mas ali a coisa ficou escancarada numa sociedade que era ali na transição para a sociedade contemporânea, e o cara que é fruto dessa segregação entende que a segregação é justamente aquilo que tira o dinheiro dele, e ele é obrigado a dizer para os outros pararem de ter atitudes segregalistas. É surreal. Ali dá uma bagunça na forma de pensar as coisas, que, bom, primeiro que para mim é muito o Sam Wilson incomodado com investir a roupa, não porque ele não goste, porque eu acho que o não gostar é válido, mas ele incomodado porque remetia a um cafetão, também mostra como o racismo estrutural atinge diretamente a pessoa preta de maneiras que ela não consegue perceber. A ponto dela... Você cresce aprendendo aquilo. Você tenta se embranquecer o tempo todo. Seja na forma de se vestir, seja na forma de falar, que qualquer coisa que remete à sua cultura, que a roupa que ele tava, que era, como você disse, qual foi a expressão que você falou? Que eu achei muito boa. Fashionista. O cara se veste de uma maneira toda fashionista, ou aquele terno com detalhes em verde. Nossa, muito bonito. Assim, de início eu não gostei muito porque eu não achava que terno combinava com aquelas estampas. Mas, ok, né? Já vi tanto que... Ainda mais, eu costumo brincar que para quem vive na Augusta aqui em São Paulo, aquilo lá é quase um terno de gala. É tranquilo. Então, só que ele se incomodou pelo motivo errado.
E ou ele se incomodou pelo motivo errado porque ele já está acostumado a conviver com o motivo errado e ter qualquer coisa que associe a sua própria cultura como algo extravagante e errado. É aquilo que você disse, o estrutural, né? E ele nem percebeu isso, precisou vir um fascista e falar isso pra ele. É assustador. Concordando com o Dória na hora de se opor ao Bolsonaro sobre a vacina. É uma coisa que eu nunca vou perdoar. Assim, óbvio, o Bolsonaro não tem nada perdoável, mas pessoalmente aquilo que pega no âmago é ele me fazer concordar com o Dória em alguns momentos. Aí eu fico mais puto. E aí eu gostei quando você mencionou sobre o racismo estrutural, que é aquilo que, puta, a gente cresce aprendendo, e assim, claro, a pessoa branca cresce com o racismo estrutural muito mais forte em si, mas, porra, quando o exemplo do terno mesmo, a gente tem um personagem popular recente que é o Lucifer, da série da Netflix, que antes era da Fox e agora a Netflix comprou. O cara tem uns terninhos da hora e tal, ele é visto como um cara puta estiloso. Mas me diz quantos personagens você viu que usavam terno, quantos homens negros de terno você viu em séries, em filmes, que não eram criminosos? Sim. Geralmente o homem negro de puta terno, ele é um chefe da máfia, tá ligado? Sim. A série do Luke Cage, todo mundo que aparecia de terno e era preto era criminoso. Ele mesmo, quando ele põe terno no final, é quando ele vira criminoso. Nossa, e assim, é bizarro porque a primeira temporada ela foi ali de uma desconstrução boa, ela foi de um debate bom. E aí veio a segunda temporada do Luke Cage que deu uma descambada, inclusive nesse sentido, não só de roteiro, não foi só uma descambada de roteiro, mas foi uma descambada também de debate social. Sim, eu acho que o Raio Negro cumpre bem melhor a função do debate social do que a série do Luke Cage nesse ponto. Ele sabe abordar de uma forma mais comunicativa, sabe? Uma coisa interessante no Raio Negro, aliás, em quase todas as séries da DC, que a linguagem é muito simples. Eles não fazem uma linha complexa. Até porque, aí, né, talvez seja o meu lado Marvete falando mais alto, a Marvel, ela constrói muitas camadas, e a DC, em muitos momentos, é aquela coisa de solução rápida e direta. O que eu até fiquei triste com a resolução do filme do Zack Snyder, acabei não vendo ainda essa Liga da Justiça com o corte do Zack Snyder. Mas eu queria ver como ia seguir esse universo DC com o Zack Snyder, porque talvez fosse colocar camadas que são colocadas nos anos 80 nos personagens da DC. E aí acabou... E as séries da DC, por serem simples, e a série ser algo mais simples mesmo, no Raio Negro eles precisavam dessa solução muito simples e direta. E foi simples e direto, e foi tranquilo. No Falcão e Soldado Invernal, não foi simples e direto. Foi simples e direto, as cenas eram curtas, mas a construção do personagem vem desde o primeiro Capitão América, né? Eu não achei simples e direto, eu achei sutil, mas não simples. Faz sentido, sim. Acabo de rever a minha posição, é verdade, foi sutil. Concordo. Foi sutil. É aquilo que, assim, a série soube se comunicar de uma maneira mais popular, entendeu? Soube se comunicar da forma como você que tá vendo ali só o entretenimento e não tá com a cabeça voltada para isso, porque não é só a realidade, não é algo que te afeta, você muitas vezes, tipo, vai permanecer inerte àquilo por uma questão de, porra, eu nem sei que isso existe. E a gente tá achando que não tem gente com essa visão, mas tem. Sim. Mas só foi possível ser sutil porque a construção é gigante anterior à série. Exatamente. Que a gente já sabia quem era o Zemo, a gente já sabia quem era o Falcão,
e a gente já sabia quem era o Soldado Invernal. Inclusive, eu gostei que a série sabe abordar toda a construção, todo o crescimento do Falcão, mas o Soldado Invernal não é um mero figurante de luxo, que é um problema que eu senti, por exemplo, na Liga da Justiça do Joss Whedon, que todo mundo era figurante de luxo. O próprio Super-Homem, na verdade, o filme se resumiu ao Batman e a Mulher Maravilha, na versão do Joss Whedon. E nisso eu achei que a série trabalhou bem. Logo ali no começo do 4º episódio, você tem o Bucky sendo libertado das palavras código que ativavam o Soldado Invernal. Ele se torturando com aquilo, aquela cena, caralho, a atuação do Sebastian Stan foi fantástica. Eu me arrependi de não ter tirado uma foto com ele na Comic Con, mas estava muito caro para conseguir pegar o acesso. E aí, com o valor que eu pagaria foto com o Sebastian Stan, eu consegui tirar uma foto com o Tom Welling de Smallville e com os Power Rangers. Então eu acabei fazendo essa escolha. Que da hora. Eu estava eu cheguei muito perto do Sebastian Stan quando eles estavam dando a entrevista pro Omelete, que eu estava no corredorzinho legal, que eles passaram ali. na Aquilo ali foi um momento lindo. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu pegar um autógrafo do Ryan Reynolds na máscara do Deadpool, nesse corredorzinho. Aqui fica uma confissão. É uma confissão pra todo mundo. No geral, sou assim, tranquilo, tal, sereno. Transmito uma tranquilidade, mas quando você chega na CCXP, eu me rasgo. Ah, linda, lindo! É assim. Fácil. Fácil. A gente faz as coisas. Eu fui com uma mala enorme carregando minha roupa do Batman, porque eu queria tirar uma foto de terninho com os Power Rangers. Aí eu deixei pra me vestir de Batman lá dentro. Que da hora. A única coisa que eu não fiz foi cosplay ainda. Eu até pensei em fazer alguns, mas aí eu sempre fico com receio. Mas eu acho que quando voltar, depois da pandemia, vou voltar tão feliz, porque né, são 2 anos já que vai fazer sem CCXP, que aí eu vou até fazer cosplay. Já a gente se sente quem foi blipado pelo Thanos e passou alguns anos sem existir. Sim, nossa. Aliás, que analogia maravilhosa essa sua do blip. Cara, inclusive a gente tá deixando de falar sobre os apátridas, né? Que foram introduzidos lá no primeiro episódio e a gente ficou tão centrado na questão, que acho que é a questão que a série mais aborda do racismo, mas a série também fala muito de uma questão de política internacional, sobre os refugiados, que lá em Guerra Infinita o Thanos estalou os dedos e simplesmente, galerinha, metade dos seres vivos do universo deixaram de existir. Então, e é algo que a gente se perguntava, pelo menos a galera que foi assistir comigo, a gente ficou se perguntando isso. Puta, mas e depois quando o pessoal voltar, como é que vai ser isso? Porque aí você vai voltar, vai ter alguém morando na tua casa. Você vai voltar, vamos supor que tipo, você foi clipado, sua esposa não. Aí você volta, ela tá casada com outro cara na sua casa, tipo... Como é que fica esse tipo de coisa? E aí o filme depois disso foi o Homem-Aranha Longe de Casa. Eles não falaram muito sobre isso, só falaram que fizeram com as escolas e foi isso. Aí eu fiquei, sério que não vai ter consequência? E aí, puta, a gente viu consequência. E de uma forma pesada, cara. É aquele tipo de vilão que você não concorda com os métodos, mas você concorda com a ideologia, você concorda com a causa que os vilões estão lutando. Não, e no caso, eu acho que o discurso final do Sam é sensacional. Não dá pra colocar rótulo. Não dá pra colocar rótulo porque quando o outro chegou, o outro com mais poder e mais dinheiro, chegou e precisou tomar uma atitude, aí eles foram chamados de negociadores. Aí eles são aqueles que estão restabelecendo a ordem anterior. Mas só que quem não tem esse poder é chamado de terrorista, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante na Marvel, apesar dali dos primeiros filmes, principalmente, dar uma solução muito simples e, às vezes, motivações muito banais para os antagonistas. Ali era vilão mesmo. Depois, a coisa começa a mudar, porque se for ver bem, a motivação do Thanos até um certo ponto
é legítima, a gente precisa cuidar dos recursos naturais. O problema é como ele quer fazer isso, acabando com metade da vida do universo. Aí, né, Sim, não, é outro... genocídio. Vamos deixar todo mundo genocídio. morrer. Não falei, não citei nome. Quem entender, entendeu. Muito isso. E aí tem essa motivação, a motivação da Abutre no Homem-Aranha. Também, o cara teve que investir em maquinário, investir em pessoal, gastou todo o dinheiro dele para poder fazer algo que ele foi contratado para fazer, ganhou licitação para poder fazer, o governo assinou o contrato, então ele tinha que investir para poder realizar o trabalho, e de repente chega do nada, o cara não vai mais realizar o trabalho, seu gasto é problema teu, se você não vai mais conseguir viver é problema teu. Então a motivação do cara é muito justa, assim como a motivação do Killmonger. O do Killmonger eu ainda acho que foi a melhor solução pós-fim de conflito. Porque o T'Challa... é um dos melhores vilões do universo Marvel, fácil. Sim. O discurso dele arrepia, cara. Sim. O T'Challa, no final, ele vai lá no Congresso da ONU e fala exatamente, ele faz aquilo que o Killmonger queria fazer, só que pela via diplomática. Né? Então, a motivação, nesses casos, tanto que os apátridas mesmo, até o último episódio eu não estava vendo como vilão de jeito nenhum. Porque até eu falo pra ela, né? A sua luta é válida, eu não concordo com seus métodos. Sim, só que até o último episódio eu não tava... Até os métodos eu falava assim, bom, vamos evitar as mortes, mas o resto eu acho que precisa, né? Aí quando ela fala, não, se precisar matar, a gente mata, aí, bom, mudou, aí já muda o foco, mas até então, o que ela queria era recolocar as pessoas no mundo, fazer com que as pessoas se sentissem pertencentes ao mundo. Pô, tô tentando isso há mais de 30 anos na minha vida, sabe? É isso. Porque é isso. A galera foi blipada, aí não, o mundo inteiro agora, todo mundo se ajuda pra gente se reestruturar. Ah, não, mas espera, o pessoal voltou. Ó, a gente não precisa mais de vocês, vai embora, tchau. Uma mão na frente, outra atrás, você não tem onde morar, você não tem mais seu emprego. E aí você fica numa que, de certa forma, ninguém ali é o errado, porque quando você sumiu e voltou, tem outra pessoa no seu trabalho, outra pessoa na sua casa, essa pessoa não tem culpa de você ter sido blipado pelo Thanos. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que conquistou aquele trabalho, conquistou aquela casa, ela simplesmente vai embora porque o outro cara voltou. Então a gente, de fato, existe conflitos não solucionáveis, sabe? Sim, eu achei a solução para esse problema, assim, ali no meio do contexto, sensacional. Primeiro que a cena ela foi muito bem montada. Na hora que os senadores saem para falar com o Falcão, ali já como Capitão América, tem um monte de imprensa em volta. Então eles têm que tomar muito cuidado com o que falam. E aí eles falam, pô, mas a gente precisa retomar, os senadores falando, né? Nós precisamos retomar porque as pessoas voltaram e não tem como a gente deixá-las deslocadas do mundo. Então a gente vai retomar como era. E ele ainda pergunta... o senador vira pro Capitão América, então, né? Agora já não mais Falcão. E fala, você acha que o governo tem que se responsabilizar pelo que acontece com essas pessoas que vão ficar deslocadas? Falcão falou, foi simples, acho. Ele balança a cabeça acho. E o pior de tudo, o senador ele não tinha como falar nada contra aquilo por conta da quantidade de imprensa que tinha em volta. Você acha que porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar, estão passando fome, o governo deve pagar um auxílio emergencial para elas? Acho. Cara, acho que é uma das coisas mais fáceis de você traduzir para a realidade, assim. Sim, o pior de tudo é que nesse caso a realidade ela
ela tá mais pra ficção do que a ficção, do que a própria ficção. Porque isso quando a gente discute na realidade, inclusive o maior responsável atualmente, o cara fala, não acho. E pra imprensa, e pra quem quiser ouvir. E ainda tem gente que bate palma, sabe? Então a gente chegou num ponto em que a ficção, o personagem da ficção pode não ser sensato. Ele pode fazer que a gente alimente ódio dele. Ele é feito pra isso, é ficção. Agora, o cara, o outro, não é ficção. Ele de fato se coloca numa posição em que sim, eu posso exterminar as pessoas que não conseguem sobreviver. Ou seja, isso tem um nome, né? Genocídio, talvez. Exatamente. E você vê isso muito. Você vê isso em vários momentos sendo estampado assim. Toda essa questão de você ter responsabilidade do título que você carrega, até voltando lá no John Walker, que a gente mencionou de começo, o agente americano até então ganhou o título de Capitão América pelo governo, né? Mas ele não tem o respeito de Capitão América por ninguém. As Dora Milaje ignoram ele, inclusive tomam uns tapas das Dora Milaje, eu achei lindo de ver. Cara, aquela cena maravilhosa. Você sabe aquele prazer que você sente vendo alguém que você não gosta? Tipo, quando o Loki tomou a surra do Hulk lá no primeiro Vingadores, sim, dá aquele quentinho no coração? Foi isso. Eu sou o Capitão América, você sai daqui. As Dora Milaje não tem jurisdição aqui. As Dora Milaje têm jurisdição onde elas quiserem. Não, Foi lindo. Que nem você falou, é tudo muito sutil. Que é tão simbólico as Dora Milaje, né, mulheres pretas, virarem pro símbolo americano, homem loiro de olho azul, e falar, nós temos jurisdição onde nós estivermos. Sabe, no melhor estilo, você não vai determinar em mim o que você quer. Isso eu achei fantástico. E assim, foram várias sutilezas numa mesma cena. Porque aquele diálogo também entre o Sam e o Bucky falando assim, você vai preferir brigar com o Soldado Invernal. Você vai brigar com o Sam é mais de boa. E eles depois, na hora que começa o quebra-pau, os dois falando, eu acho que a gente tem que parar ela. Mas assim, o diálogo, o pau comendo e os dois dialogando do tipo, vamos deixar ele apanhar um pouquinho, vai? Com tudo, Joe! É muito boa essa parte. Sim, até uma cena que foi criticada pelas pessoas, que é o do Zemo fugindo, até essa cena eu achei maravilhosa. A primeira fuga do Zemo? Ele fugiu durante o quebra-pau. Entre as Dora Milaje e o presídio. Não, a fuga do quebra-pau entre as Dora Milaje e o John Walker. Tá lá os dois muito mais entretidos em ver o cara apanhar e o Zemo indo embora. Ele até para pra olhar, porque ele também quer ver apanhar, e depois vai embora. É lindo de se ver. E acho que a série soube construir essa história de, como você falou, o personagem da ficção é feito pra você odiar ele. E o John Walker, em muito momento, é feito pra você odiar ele. Porque eles ainda estão atrás dos apátridas, o Sam encontra, e aí ele tem aquela empatia que o Capitão América deveria ter. Que porra, apesar de tudo, a causa deles é válida e ela é uma adolescente revoltada. Eu vou lá falar com ela, eu vou lá entender o que eles querem, eu vou lá ver se a gente consegue encontrar uma solução pacífica para esse conflito. Sim. E o Sam tá conseguindo. A forma como ele mostra que entende ela e que eles estão conversando, o Sam tá conseguindo. Só que aí o John Walker, no melhor estilo PMDF em ocupação, chega chutando a porta e descendo a porrada antes da negociação se encerrar. E aí a coisa desanda de vez. Porque a Carly que é a líder dos apátridas, tem uma frase dela que eu acho sensacional, que é quando fala: eles impõem dificuldades nas nossas vidas, e aí quando a gente consegue superar as dificuldades, quando a gente revida, nos chamam de terroristas. Não, assim, e é isso. São muitas sutilezas, são muitas cenas de 10 segundos que explicam tanta coisa e é muito.
é muito preciso. Quem construiu a linha narrativa da série foi muito preciso. E não era da Disney, o que eu achei mais legal, pelo visto. O cara não devia ter nenhum vínculo com a Disney. Porque muita coisa ali ia passar. Aliás, muita coisa ali não ia pro ar se a Disney tivesse feito uma espécie de filtragem. Porque tem muito detalhezinho, tem muita pequena cena que ela discorre sobre toda uma linha temporal da série e fazendo alusão com a vida real. Com debates gigantes. A série em si, a gente ficou falando muitas vezes sobre racismo, mas a série em si nem é sobre racismo. A série em si é sobre ficar bem com o seu passado, com a sua própria história. O Sam ficando bem com a sua própria história para abraçar o manto, é o Buck superando o que ele vivenciou como soldado invernal. É isso. O tema principal era para ser esse, só que a forma como tudo é abordado faz com que seu olho brilhe com quase tudo, cara. Vários momentos. Tem um dos apátridas que fala que sempre foi fã do Capitão América. É um diálogo ali breve, curtíssimo, e aí mais pra frente no quebra-pau com os apátridas, o parceiro do John Walker morre, e ele vai pra cima do cara com a plateia e mata o cara sangue frio com um escudo. E aí quantos jovens não admiram os Estados Unidos por ser um símbolo e tal, mas de alguma forma não foram massacrados direto ou indiretamente pelos Estados Unidos. Exato, e aquilo só chocou porque foi em público, porque se continuasse dentro ali do lugar onde eles estavam brigando, ele ganharia outra medalha por aquilo, como já ganhou no Afeganistão, como ele mesmo narra, né? Aí... Aquela fala dele foi no momento que puta, mano, esse cara não é tão babaca assim. Sim. Ele fala o que precisa ser dito pro governo. O senhor vai pra uma corte marcial. Não, eu tô fazendo o que vocês me ensinaram a fazer. Vocês ensinam os soldados a fazer isso. E aí, quando a gente faz e vocês precisam dar uma resposta política, a gente é punido por um modelo de treinamento, por uma decisão de conduta que foram vocês que impuseram pra gente. A própria série do Justiceiro fala muito disso também. Que o exército dos Estados Unidos usa seus soldados de tudo que é forma, acaba com o psicológico deles, e depois que eles não servem mais, eles são descartados da própria sorte. O Justiceiro mesmo, o bicho é totalmente insano, porque moeram o cérebro dele enquanto ele era do exército. A cereja do bolo é quando matam a família dele inteira, mas antes disso, o cérebro dele já estava moído pelo exército. Tem inclusive um quadrinho que relata isso, que é quando ele volta da guerra e tá com a família, ele não consegue ficar em paz em casa com a família. Porque tudo ele lembra de alguma coisa. Eu não vou lembrar o título, mas se eu não me engano é o Bem-vindo de Volta. Tenho quase certeza, mas eu tenho ele pela fase da Marvel Max. E tudo que você vê ali, ele não tá em paz, ele fica, cara, eu não me sinto em casa. Esse lugar não é minha casa. O próprio Falcão, ele tinha um grupo de apoio, né, para os veteranos de guerra, e ele fala isso no segundo filme do Capitão América. É a sua cama, né, ela é macia demais. Na guerra a gente dormia no chão. Sim, e inclusive isso acaba passando até batido no filme do Capitão América Soldado Invernal, que o Sam, ele só consegue viver bem com o que ele passou nas guerras que ele participou, porque ele foi atrás de terapia, ele foi atrás de ajuda. Ele procurou ficar bem com ele. Exato, e aí isso é que fazia ele ficar bem com ele mesmo. Tanto que ele já estava ele treinava ainda, né? Tanto que tem a cena clássica dele correndo e o Steve Rogers passando à esquerda, né? É muito boa. Ele fica em paz porque ele foi ajudado, ele ajuda, ele, óbvio, precisa manter essa coisa da adrenalina, então por isso ele faz exercício, e por isso que ele acaba virando fácil o Falcão, porque ele precisa da adrenalina, ele precisa estar em ação. Mas ele precisou desse acompanhamento, não foi só a ação, mas o psicológico deixa, não. Os dois precisaram seguir juntos.
Se ele vacilasse com qualquer uma das duas coisas, ele se daria mal. Isso é uma coisa interessante na construção dos personagens da Marvel, que se a gente pegar os personagens civis da Marvel, eles não tentam resoluções mais bruscas, mais que nem o Justiceiro, por exemplo, que nem é um herói da Marvel, ele tá mais pra anti-herói. Ele vai na base da matança porque é essa linguagem que ele conhece. O Capitão América, em muitos momentos, ele... A linha que se cruza entre ele e o Capitão América, acho que você ia chegar onde eu ia chegar. Você vê que são dois caras que tiveram a mesma experiência, mas eles foram acolhidos de forma diferente depois do exército. Exatamente. E aí você nota o caminho que vai como é diferente. E a gente pode, inclusive, colocar isso aí no bolo, o Isaiah Bradley. Como é que foi pra ele? Sim. E o porquê que ele prefere não ter história, ele prefere ser uma pessoa, um indigente, uma pessoa sem nome, sem reconhecimento, sem nada, a ter que se expor, né? Olha só como o exército trabalha, o militarismo trabalha para tirar a identidade das pessoas, né? E de maneiras diferentes, cada um é afetado de uma maneira totalmente diferente. Quando não se trabalha de maneira nenhuma a humanidade, tá lá o Justiceiro. Ou no caso do Steve Rogers, até pela forma como ele foi selecionado, ele era mais humanitário do que... Ele não tinha um perfil de soldado, né? Até por isso resolveram testar ali o soro de super soldado nele. Porque precisava de alguém que soubesse se controlar. Então, são muitas interferências. Sim, assim, do militarismo. É curioso como se trabalha os personagens militares. Eu acho que o único personagem que não foi bem trabalhado, na minha visão, foi a Sharon Carter. Eu acho que transformarem ela no Mercador de Poder... Eu já saquei ali um pouquinho no começo que iam transformar ela no Mercador de Poder. Eu achei legal o fato de criticarem que, os Vingadores foram perdoados depois da Guerra Civil pelos crimes que eles cometeram contra o governo. De certa forma, a gente pode até fazer um outro vídeo depois sobre o que estava certo e o que estava errado em Guerra Civil. Mas todo mundo foi perdoado depois disso. O que ela fez? Ela roubou o escudo e as asas do Falcão, que tinham sido apreendidos para eles escaparem. Mas tudo que o Capitão América fez, por exemplo, contra a própria SHIELD, para provar que a Hydra estava infiltrada, ele não foi punido por isso. A Viúva Negra não foi punida pelo que ela fez no passado. O Capitão América derruba um jato do governo no meio de Washington e não dá nada. Os aeroportos-aviões que ele derruba. E aí a Sharon Carter, ela é punida. Ela é punida e tem que viver lá em Madripoor porque não aceitam ela de volta. Isso era uma coisa que eu não sei, até pelo caminho que está começando a levar, ainda acredito que será abordado. Porque já apareceu Madripoor, né? Já começa por aí. E Madripoor comparando ali com Piratas do Caribe, é aquela ilha onde todos os piratas se encontram, né? Então, e normalmente vai todo mundo que é refugiado e os grandes debates acontecem em Madripoor. Então isso já me deixa com uma esperança de que vão trabalhar melhor essa questão. A Sharon Carter ali, de todos os personagens de alguma forma, da principal linha, tiveram que trabalhar lidar com o seu passado. A Sharon Carter, ela foi praticamente um gancho para esses personagens trabalharem seus passados. Se você for ver, ela é um recurso narrativo e não uma personagem. Mas só que aí é bem isso, só que a série termina com ela ainda como mercadora. Então, assim como em WandaVision, a questão para mim que mais precisava de uma solução ficou claro pelo gancho final, pela cena pós-crédito, que esse gancho na verdade vai ser num filme que eles vão solucionar, e aí o que a Wanda vai fazer com todo o conhecimento que ela tem sobre si mesma,
O da Sharon Carter tá com uma cara de que ela ainda vai discutir essa mudança dela e o legado do sobrenome Carter. Posso estar enganado, mas tá com uma carinha aí de que isso pode vir a acontecer. Eu senti que ela ficou meio esquecida no roteiro, porque assim, a Sharon Carter nos quadrinhos, ela se torna a esposa do Steve Rogers, né, do Capitão América. Uhum. E aí no segundo filme introduzem ela, dão aquela brecha entre o romance dos dois. E o terceiro filme do Capitão América não era para ser Guerra Civil, era para ter sido a Sociedade da Serpente, que é um outro grupo criminoso que existe no universo da Marvel. E aí, devido a terem liberado o Batman vs Super-Homem, acredito que isso deu uma influenciada, decidiram fazer Guerra Civil. Só que em Guerra Civil não teve espaço de desenvolver a Sharon Carter, portanto não teve espaço de desenvolver a relação dela com o Steve Rogers, que agora não tá, ele é uma carta fora do baralho, né, no seu. E aí eu acho que a Sharon Carter ela ficou sem função. Acho que a Marvel não sabe o que fazer com ela, então eu acredito que talvez ela seja um Skrull. Talvez eles adaptem aquela história dos Skrulls estarem infiltrados, e eu espero que seja isso para ser uma retcon dela, porque eu não tô curtindo o rumo que tá dando pra personagem, cara. Então, apesar de não estar curtindo, eu comecei a pensar nas relações que tem no quadrinho do Rei do Crime com o tráfico em Madripoor. Eu comecei a pensar em outros personagens aí que tem potencial de aparecer, principalmente que agora a Marvel tá com todos os personagens para ela, até aqueles que ainda estão na mão de outros, porque tá todo mundo trabalhando com a Marvel, né? A Sony foi trabalhar com a Marvel, já que para ela é até mais lucrativa. E com isso tem os heróis urbanos. E a Sharon Carter virou uma personagem urbana. Então, talvez eu esteja me iludindo, mas tem esse calorzinho aí no coração de que vão fazer esse tipo de ligação até para poder manter o legado Carter. E ainda mais que foi uma cena pós-crédito para Sharon Carter. É que nem na WandaVision foi uma cena pós-crédito da Wanda, num plano astral, lendo o livro proibido lá, esqueci o nome agora. Era o livro dos enganados, se eu não estou enganado. Se eu não me engano é. E ainda por cima, né, vai ter que introduzir em algum momento os defensores. Já tá previsto aí a entrada do Demolidor no filme do Homem-Aranha. E é até legal que um outro personagem que foi introduzido e que não ficou esquecido foi o próprio agente americano, que talvez abra aí um espaço para os Thunderbolts. Porque mostra na cena dos créditos ali do 5º episódio ele construindo um escudo. Eu me iludi achando que pra mim aquela mulher que falou com ele, aquela condessa, seria a Madame Hydra. E eu me iludi achando que iam ser para ele um escudo de Adamantium. Eu achei que iam introduzir o Adamantium aí, mas não o fizeram. Mas de toda forma, quando ele aparece no último episódio, eu achei que é muito interessante, porque eu tinha pra mim que ia acontecer o quê? O Sam ia resolver o confronto com a Carly, de uma forma relativamente breve, eles iam se enfrentar e resolver. E aí o agente americano ia aparecer querendo matá-la, e o Falcão, agora Capitão América, e o agente americano iam sair na porrada pelo escudo e pela forma de justiça ser aplicada ali. E aí não foi, cara. Eles levaram pra outro ponto completamente diferente. Eu não esperava por isso. Talvez foi um desperdício, talvez não. Então eu não achei um desperdício, porque tem uma coisa que aconteceu, assim, os apátridas, né, nos quadrinhos é o apátrida, né? Ali eles adaptaram para Kali Morgenthau, mas é o Karl Morgenthau. E eles fizeram isso. E eles fizeram uma coisa sensacional para mostrar os apátridas que eu não tinha reparado. E conversando com o Diego Silver, ele me mostrou. Eu falei, nossa, é impressionante que eles deram uma solução muito melhor até do que tem nos quadrinhos, porque isso não precisa ser dito. Você mostra e acabou. Que é os apátridas, cada um deles ali, que tinha o soro do super soldado, cada um representava uma etnia totalmente diferente. Isso já dialoga com tanta coisa. Numa cena, assim, é tão curto e passou batido. Justamente um grupo que quer uma união dos povos, ele tem um representante, a Carly, que é a ruivinha
Aí tem um cara que é negro, tem a outra que é latina, tem outro que é asiático, tem... Então ficou uma coisa ali na simbologia muito... Foi forte. Se você notar, de fato estamos representando o mundo todo, e olha aqui nossa representatividade, e colocaram ali. Aí eu até ia fazer a ligação com o que você disse, calma aí, eu preciso só relembrar o que você disse. A gente corta na edição esse timing, não se preocupa. Não, nem corta. Eu acho da hora os erros. Assim, acho da hora as viagens loucas. Eu ia fazer alguma relação sobre como essa representatividade numa imagem simples pode ser a solução para certas coisas que a gente já conhece e que, por mais que não tenham sido estabelecidas no universo Marvel, no universo do Tobey Maguire já está estabelecido ali. Então a pessoa de repente coloca uma imagem, colocou uma coisa, já solucionou. No do Andrew Garfield já chegou e já solucionou. Tá com cara de que vai acontecer. Até falaram isso por cima, mas eu não cheguei a assistir porque eu não quero ficar especulando muito em cima. De que o Tom Holland, já que. O Tom Holland, o Peter Parker do Tom Holland vai tentar esconder a própria identidade e com isso vai bagunçar os multiversos, né? E aí depois vai ter que ter o Doutor Estranho para consertar. Então muita coisa vai ser jogada na base do a cena aqui é essa. Olha, repara o ambiente. Reparou o ambiente? Beleza, então a história já tá contada se você leu o ambiente. E segue o jogo. Guarda essa informação que a gente vai usar depois, é isso, né? Não tá com cara de que vai ser jogado por... lembrei o porquê que eu disse tudo aquilo. Porque essa coisa dos apátridas terem sido... O apátrida virou os apátridas ter sido modificado para mostrar para representar essa diversidade, também vai ser algo que eles vão utilizar para contar certas histórias pequenas no meio de um filme. Porque é muito sutil. Eu adorei a palavra que você usou, sutil, porque eu estava usando simples, e simples não é, de fato. A forma como eles solucionaram um monte de ponta que poderia ter ficado solta. Muita coisa, cara. Aquele finalzinho ali são 5 minutinhos, mas que tanta coisa solucionada. Você vê que o Zemo tá operando, você vê o mordomo dele ali, você vê o agente americano voltando à ativa. 2 minutos de cena. E ainda por cima tem a excelente piada da culpa é sempre do mordomo, né? Quando eu olhei o mordomo dele apertando lá o botão que explodiu todo mundo, eu falei, nossa, mas é batido, mas continua engraçado. Foi uma coisa tão... eu fiquei... Cara, aquela coisa que, tipo assim, tu não dá destaque pro Alfred do Zemo de qualquer... E aí eu levei ali uns 5 segundos comigo, puta, mas quem é esse cara, velho? Aí na outra cena, pra deixar bem explícito, tá lá o Zemo no presídio lendo o livro dele, bem pleno. Tá, não, beleza. É isso mesmo. Né? Vai a notícia no rádio, ele sorri, acabou a cena. Isso é uma coisa que eu tô gostando muito também, principalmente ali pós Capitão América e o Soldado Invernal. Não, acho que é mais pós Capitão América e Soldado Invernal mesmo. Que no início eles queriam explicar muito os filmes, aquela coisa bem hollywoodiana de todo filme aqui eu vou fazer o vilão falando sozinho para ele explicar para quem tá assistindo qual é a motivação dele. Eles pararam de fazer isso. Eles foram... O início do universo Marvel é muito simplista, né? Sim. E aí depois vai ganhando uma complexidade, ou você começa a ganhar empatia pelos antagonistas, até o Thanos, que é o vilão dos vilões, assim, tem um filme só dele, que é o Guerra Civil, é um filme do Thanos. Exatamente. Guerra Infinita é um filme do Thanos. Aí, justamente porque pra criar aquela empatia por ele. Criar empatia por ele? Beleza, agora a gente vai contar a história de como é que soluciona um problema Thanos. Sim. E
Todas essas pontas têm muito a ser abordado. Provavelmente a gente vai voltar com um vídeo falando sobre a série do Loki, que tá para sair, né? Daqui uns Sim. tempos. E, bom, eu acho que da série do Capitão América e Soldado Invernal agora, a gente falou o que tinha pra ser dita, né? Vou deixar as redes sociais do Jimmy aqui na descrição também, tanto do Facebook quanto do YouTube. E, bom, tá convidado para voltar em mais vídeos sobre outros temas também. E acho que é isso. Se quiser te despedir, dizer alguma coisa, anunciar alguma coisa, enfim, teu critério. Bom, primeiro que eu agradeço o convite. Pretendo, se você me convidar, volto fácil, fácil. E ao mesmo tempo, eu também vou te convidar para depois participar lá com a gente da Deus Samana Cast, do programa Quarentenados. A gente também fala sobre nerdices e sociedade. Então Eu achei uma perfeito. coisa. Lá, lá a gente, cada apresentador tem a sua linha. A minha vai ser essa por enquanto. E até tem uma conversa muito boa que eu tive com o Diego Silver. A gente também teve 1h20 de conversa. E ainda assim tem um monte de ponto que a gente abordou lá e não abordamos aqui. E um monte que abordamos aqui e não abordamos lá. Eu já falei pro... A série a gente tem 1h30 praticamente de live e de vídeo, e lá acredito eu que tenha sido por volta disso também, né? Sim. Não, e ainda não falamos sobre. Fácil, cada episódio vai 1 hora, se a gente for debater. Bom, além disso, depois visitem lá o Deus Samana Cast. 4 de maio a gente estreia o nosso programa Quarentenados. Teremos alguns convidados bem interessantes, inclusive, em breve eu quero o Gabriel lá com a gente. Estarei lá. Aliás, quando o Gabriel vier para São Paulo, eu vou tentar fazer o crossover entre Gabriel e Diego, vai ser sensacional. Acaba a pandemia! Né? Urgente, por favor, vacina. E minhas redes, Dimitrios Borba para tudo. Instagram, Facebook, Twitter eu ainda não entrei, mas tenho TikTok. Eu sou jovem, né? Então tenho TikTok, é isso. Pô, eu não tenho TikTok, cara. Mas o TikTok é curioso, ainda tá aprendendo a mexer. Lá é onde eu tenho mais hater, lá é onde tem os debates mais pesados. Nos outros lugares é mais tranquilo, mais de boa. Mas no TikTok já tem uns debates mais tensos. Mas vem pra lá, vamos debater junto. Bom, te agradecer então pela participação. Foi assim, trouxe outra visão, enriquece muito mais o debate tu não comentar sozinho, né? Trocar experiência com quem também assistiu vendo de outra forma, e é isso. Então, Jimmy volta, provavelmente. Eu farei também participações dentro dos conteúdos dele. E é isso, gente. Eu vou pedir para vocês divulgarem esse vídeo, essa live, com quem vocês acharem que possa ser interessante. Não só com quem concorde, mas com quem vocês acham que, puta, essa pessoa talvez precise ouvir isso, entendeu? Para enxergar certos pontos sobre a série. Pô, a gente tá aqui para isso. Então é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. E se inscrevam no canal no YouTube, na página do Facebook. O link das minhas redes também vão estar todos na descrição. E se eu conseguir colocar na edição na tela também. E é isso. Até mais. Até mais.